Olá, aqui é Rodrigo Fonseca da 5W. Se você chegou até aqui é porque tem interesse no Reabilitador PhD, o programa que vai lhe ensinar efetivamente como você pode executar com competência, com segurança, tratamentos estéticos em resina composta de mais de 10 mil reais ou em cerâmica de mais de 20 mil reais em dentes anteriores, ou até mais do que isso. Eu vou te mostrar claramente como isso é possível. Isso tudo pode até parecer bom demais para ser verdade, mas você precisa saber que existem duas grandes metas que precisamos perseguir para chegar até esse ponto. A primeira delas, você precisa dominar os materiais e todas as técnicas que você pode fazer uso com esses materiais. E a segunda delas é a capacidade de criar então em você a segurança necessária para que você mostre a percepção de valor dentro de tudo que você executa aos seus pacientes. Que infelizmente muitas vezes as pessoas focam em contar sobre o clareamento, sobre a faceta, sobre a restauração de resina e não nos benefícios que aquilo trará ao seu paciente. Por exemplo, sorrisos construídos de uma forma personalizada e artesanal. Assim, masterizar o aspecto pessoal dos tratamentos é uma forma absolutamente poderosa de influenciar decisões eticamente. E se você ainda não faz isso, infelizmente está perdendo tempo e dinheiro. Vamos fazer uma conta rápida. Imaginem um caso de 6 facetas em resina como este, que será feito em uma jovem há muito tempo ansiosa por melhorar sua aparência. Uma consulta inicial ao valor de R$200, as 6 facetas a R$1.300, o que totalizaria R$7.200, planejamento estético R$800, mais o mock-up R$1.200, um clareamento R$2.000, uma placa protetora ao final do trabalho R$1.200. Tudo isso totaliza um tratamento de R$13.200. Agora imagine esse outro caso de 6 facetas em cerâmica e uma paciente que há muito tempo sofria com um sorriso envelhecido. Então, consulta inicial R$200, as 6 facetas a R$2.450, totalizando R$14.700, planejamento estético R$800, mock-up R$1.200, clareamento R$2.000 e placa R$1.200, totalizando R$20.100. Bom, todos esses cálculos foram feitos para demonstrar a você a possibilidade real de atingirmos os valores projetados no início desta nossa conversa, quando se faz um tratamento completo, correto e com segurança, para atingir resultados de excelência. Bom, tudo isso pode parecer realmente muito bom para ser verdade. Por isso eu preciso contar para vocês uma história. Eu sou professor há mais de 15 anos e o que mais me faz feliz e satisfeito é saber que eu tenho conseguido ensinar de uma forma mais simples procedimentos, técnicas, atitudes que possibilitam a atividade de milhares de pessoas ser mais eficiente. E olha só, eu sei que eu sou um pouco como você também e já vivi tempos muito difíceis. Imaginem que logo depois de eu terminar o meu mestrado, especialização, doutorado, eu trabalhava em uma clínica popular junto com a atividade de ser professor. E eu tinha que, nesse momento, executar uma odontologia muito aquém daquela que eu gostaria de executar. Além disso, eu tinha uma extrema dificuldade em realmente saber executar procedimentos de alto nível, porque eu não tinha ainda preparo para isso e nem condições técnicas, habilidade mesmo. Então, várias vezes eu, Rodrigo, duvidei da minha capacidade. Pensava que não seria capaz de fazer esses procedimentos. Quantas vezes eu vinha, e acredito que você também, em inúmeros congressos, as pessoas, os professores, os palestrantes mostrando aqueles casos super complexos, e eu pensava, puxa, como seria bom conseguir uma estratégia para poder tanto trabalhar de uma maneira mais fácil, como ensinar
de uma maneira mais fácil e eficiente. Então, nos inúmeros cursos que eu fiz, palestras que assisti, livros, eu aprendi no final de tudo que se você põe a culpa em alguma coisa, se você dá desculpas ou se você fica reclamando sobre uma determinada situação, a única coisa que acontece é que você se mantém absolutamente estagnado. Ou seja, a sua carreira não vai para frente e na maioria das vezes ela vai para trás. Então, definitivamente, eu decidi virar o jogo. Depois desse tempo, eu tive contato com muita gente, com muitos professores, com muitas técnicas, com muitos cursos aqui, fora do Brasil, durante mais de 10 anos dentro da minha carreira. E com o tempo, eu fui percebendo que eu consegui desenvolver um método de ação muito mais fácil de executar do que todos os que eu estava aprendendo ou vendo acontecer. E com o tempo eu vi que também era possível ensinar para que as pessoas conseguissem realizar tratamentos de alto custo com altíssima qualidade. Eu fui inclusive convidado por uma grande empresa, a maior empresa de produtos odontológicos do mundo, para lhes ajudar no desenvolvimento de uma técnica restauradora mais simples. Você enxergue a opinião da doutora Jandira, de Belo Horizonte. Ei, Rodrigo, a Jandira aqui de Belo Horizonte, tudo bem? Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade que eu tive de fazer o curso com você aí em Goiânia, Resinas Compostas para Dentes Anteriores. Valeu demais! Valeu, Rodrigo, pela sua maestria em ensinar, pelo seu jeito goiano de ser, valeu pela generosidade, pelo acolhimento a cada um de nós alunos, valeu por compartilhar os seus conhecimentos de uma maneira tão fácil, entendível para nós alunos. E aí, Rodrigo, enxergar no belo detalhes, particularidades, peculiaridades, saber planejar, saber executar, ter essa segurança para fazer isso vale muito. Você tem a noção real do que isso significa, do que você está aprontando ali conosco? Muito obrigada, Rodrigo. Lá em Goiânia, eu te disse, você com o seu jeito goiano, você com suas aulas vai invadir o mundo. Você já invadiu. Muito obrigada, parabéns e que Deus o proteja todos os dias. Muito obrigada, Rodrigo. Como eu lhes disse, eu fiz inúmeros cursos, mas nunca obtive todas as informações em um curso só. E acredito que é exatamente assim como você. Eu já tinha uma boa formação. Intuitivamente eu sabia que eu precisava desenvolver um método próprio, pois os que eu aprendia eram muito difíceis de reprodução. E assim, obviamente, eu não poderia ensiná-los. Era muito comum eu enxergar em várias palestras todos aqueles casos, toda aquela pompa e circunstância, mas a maioria das pessoas, dos professores, estavam muito mais preocupados com o resultado estético do que com o ensino de um método que pudesse permitir com que quem estivesse aprendendo executasse e obtivesse resultados semelhantes. Tem evidência científica, o conhecimento seu é enorme e, tipo, você é um professor esplêndido. Só que essa simplicidade que você passa, essa forma, o goianês legítimo nosso, nos deixa muito à vontade. O Goiás tem esse tipo de coisa, assim, você sente que está em casa, né? Sente que está em casa. Todavia, quando eu comecei a ministrar os meus cursos, houve uma grande tendência na odontologia de particionar os cursos, colocando muita informação em cursos pequenos, que são os cursos de imersão. E eu via então a grande dificuldade que é de colocar todo o conhecimento necessário para quem quer trabalhar com odontologia estética em um único curso. Além do que, a odontologia é muito dinâmica, as coisas vão evoluindo muito rápido. Então, qualquer curso que se propunha a ensinar apenas um dos temas que você precisa dominar, ele falha na completude do assunto, porque
o cirurgião dentista que quer trabalhar com odontologia estética definitivamente precisa masterizar como trabalhar com resinas e como trabalhar com cerâmicas. O que eu quero e pretendo nesse programa definitivamente não é só te ensinar a restaurar. Eu quero te guiar num caminho para criar protocolos sólidos que possibilitem a sua atuação clínica ser mais fácil, segura e também rentável em restaurações estéticas para dentes anteriores, de maneira que você use ou resinas compostas ou cerâmicas para imprimir na sua carreira 3 palavras: competência, excelência e atualidade. Agora, eu preciso que você entenda por que é que continuar fazendo o que a maioria das pessoas fazem não dá certo. Veja bem, é óbvio que qualquer curso traz um conhecimento para você, mas a ciência pedagógica nos mostra que as pessoas tendem a reter menos de 20% daquilo que foi ensinado quando você aprende através de métodos tradicionais. Fora isso, veja que trabalhar com as técnicas ou aprendê-las parcialmente vai fazer de você ser um dentista parcial. Ou seja, você terá uma grande dificuldade criar uma hipótese sobre o que é melhor utilizar naquele caso clínico. Será que eu uso resina? Será que eu uso cerâmica? Não só pelo custo. O custo talvez seja uma das últimas coisas que vão ser pensadas, mas por todas as características importantes nessa decisão. Várias vezes eu vejo as pessoas queimando etapas, o que leva a ter mais insucessos. Então a sequência clínica é fundamental. Outra coisa, vocês já repararam na internet, aí nas mídias sociais, o quanto a gente vê dentes que acabaram de ser restaurados e que parecem que não são feitos para aquela boca ou para aquele sorriso. São dentes às vezes grandes demais, ou tortos, ou pequeno, ou tem muita gengiva exposta, ou não tem exposição dental suficiente para dar atração, para dar beleza no sorriso. Parece que tudo foi feito por uma montadora de carros sem nenhum tipo de personalização. Muito disso também é um fruto do erro da comunicação do dentista com o protético. E daí as pessoas tendem a cair no velho hábito de moldar, enviar para um enceramento sem nenhuma instrução específica sobre o caso. Outro fato muito comum são os imensos erros no quesito oclusão. E infelizmente o preço disso é caríssimo. As pessoas não sabem o que olhar, o que diagnosticar e nem o que fazer. Várias vezes eu vejo as pessoas perdendo tempo demais no ajuste das peças que chegam do laboratório ou no envio para o laboratório fazer esse ajuste e você tem que marcar o paciente numa outra sessão. Uma perda de tempo e dinheiro gigantesca que poderia ser resolvido muito mais fácil. Nas facetas, então, quantas vezes eu percebo as pessoas desgastando demais ou entrando na onda da ausência de desgaste nenhum, o que gera sobrecontornos, inflamação gengival, casos sem nenhuma vivacidade, escolhe cerâmicas erradas para uso, moldes que muitas vezes vêm distorcidos lá na região de molares, cimentação tipo Santa Polônia. Só não cai porque você reza todo dia. Ou seja, as pessoas escolhem cimentos errados, não sabem trabalhar com a cor do cimento, não sabem a interação correta entre sistema adesivo e cimento ou a ordem de tratamento das peças. Em resinas, então, existem problemas demais. Por exemplo, quantas vezes as pessoas usam massas de resinas em proporções errôneas e chegamos ao final com aqueles dentes muito acinzentados ou as cores que não tem nada a ver. Muitas pessoas usam recursos que são inapropriados. Por exemplo, faz a escolha de cor com escala Vita. Não tem um bom instrumental, não sabe nem qual instrumental é necessário para executar um determinado procedimento. E quantas vezes eu vejo as resinas ásperas demais, excessos por não conhecer a anatomia correta dos dentes. Dentes escuros, por exemplo, é um outro problema imenso.
onde as pessoas têm dificuldade de trabalhar por não conhecer qual tipo de cerâmica que vai resolver aquilo melhor, ou o preparo associado a essa cerâmica, ou o uso de opacificadores, ou trabalhando em resinas. Então coloca-se opacificadores em quantidades exageradas ou menos do que o que deveria ser colocado e não resolve-se o caso. E por final, um outro grande problema que eu vejo que é clássico e não sabem embutir o valor do seu procedimento, não é preço, é valor, para que você consiga chegar nos valores que nós conversamos no início dessa conversa. Então muitas pessoas estão acostumadas, por exemplo, a usar aquelas tabelinhas de CFO, de CRO, e que não vão te fazer chegar em lugar nenhum, porque você mesmo não sabe qual é o custo do seu trabalho. Quantas vezes as pessoas me perguntam nos cursos, professor, se você fosse fazer isso, quanto você cobraria? E não faz sentido, porque tem inúmeros pontos em que você precisa saber para que o valor do procedimento seja tomado por você individualmente. Se você estiver em um método como o que criamos para o Reabilitador PhD, será mais tranquilo tornar aquilo que é simples também fácil e o complexo executável com tranquilidade. Você deve estar se perguntando por quê. Você vai caminhar dentro desse programa por 11 módulos, liberados praticamente quinzenalmente. Você terá acesso às aulas por 2 anos, podendo repeti-las quantas vezes quiser, no conforto da sua casa, no carro, no seu celular, em qualquer dispositivo, desde que você tenha internet. Você vai conhecer um método que proponho para que você estude e consiga ter uma retenção por mais de 10 anos em mais de 80% daquilo que você está aprendendo dentro do nosso curso. Isso te dá um retorno de mais de 300% de eficiência no ensino-aprendizagem. Nós vamos juntos criar uma sequência clínica plausível, baseada em evidências científicas, que te traga alto índice de sucesso e não te deixe perdido. Você vai aprender um método que eu desenvolvi para o planejamento estético, calculando as dimensões dentais baseados em dados que tragam harmonia com o sorriso, com a face, com o rosto, gengiva do seu paciente. Fazer vários exercícios que nós vamos lhe enviar por correio e aprender como fazer efetivamente de maneira correta a técnica do mocap. Nós vamos investigar quais são os determinantes da oclusão, por que eles são importantes, como você avalia e como reproduz com técnica simples e fácil. Eu também tenho certeza que vou extinguir em vocês quaisquer dúvidas sobre a decisão entre fazer cerâmica ou fazer resina, abordando conceitos ligados à longevidade desses procedimentos, fatores que levam à falha, comportamento biomecânico e uma série de pontos nesse sentido. Nós vamos resolver em definitivo as suas dificuldades anatômicas, para que você entenda cada dente individualmente e também a relação de conjunto, dos detalhes mais simples aos mais complexos. Nós vamos trabalhar intensamente todos os conceitos ligados a coroas e facetas cerâmicas para dentes anteriores. Logo depois também vamos trabalhar as facetas em resina composta. Você saberá escolher a cerâmica correta, a resina correta, dominar todas as técnicas, as medidas para obter excelência, dominar, por exemplo, o uso de opacificadores, de corantes, das massas de resinas diferentes, usar a fotografia para a escolha de cor ou para comunicação real e efetiva com a sua equipe de trabalho, entender todas as dimensões das cores, saber como fotopolimerizar corretamente, escolher o seu aparelho e usá-lo com segurança e efetividade. Vamos saber trabalhar em definitivo com os substratos escurecidos, como que você faz para ter sucesso ou em cerâmica ou em resina. Vamos saber como avaliar as restaurações depois que você termina o procedimento
para que você crie um plano de manutenção continuada e aquilo dure por muito tempo. Vamos aprender também a precificar, a embutir no seu procedimento o valor, para que você conheça, além de tudo, um mecanismo para que você amplie as chances de o seu paciente fechar os tratamentos com você. Você ainda receberá manequins para treinar todos os procedimentos que nós ensinaremos, vídeos com o passo a passo de cada procedimento, apostilas de cada módulo, fotografias para você treinar e executar planejamento, um arquivo para você fazer a comunicação com a sua equipe de trabalho, seja protético ou outros profissionais, e também uma planilha totalmente diferente das que você conhece, para que você possa customizar os seus valores, embutindo a percepção de valor que nós vamos criar. Mas olha só, não é só isso. Para quem fechar nessa turma, nós temos alguns bônus muito especiais. O primeiro e talvez o maior de todos os bônus é um evento ao vivo que vocês terão comigo e alguns professores convidados ao final de 2019. Mas temos alguns bônus extras muito especiais. Primeiro deles, uma aula sobre adesão para resolver os problemas e você saber como utilizar os adesivos da maneira correta. Vamos ter também uma aula sobre placas oclusais para você saber como fazê-las, quais as características importantes e como usar por quanto tempo. Você vai receber 2 e-books, o e-book sobre planejamento estético e o e-book sobre cimentação adesiva. Você também vai ter um guia que resume tudo o que existe na atualidade sobre adesivos, sobre materiais para serem utilizados para as restaurações indiretas, quais os procedimentos de tratamento de superfície para tudo quanto é material, interações entre cimentos e adesivos. Você vai ter acesso também a um question and answer sobre clareamento dental, que responde a maioria das dúvidas que as pessoas têm. Nós vamos ter também 3 webinários tira dúvidas ao longo de todo o curso. E, além de tudo, eu vou enviar de coração para vocês meu livro Laminados Cerâmicos, o 5W. Lembre-se, as vagas são restritas e tão logo sejam preenchidas, a sua oportunidade será extinta. Um forte abraço, Rodrigo Fonseca.